Olá, bom dia, são 8 horas e 15 minutos, segunda-feira, 29 de fevereiro. Aproveite essa data agora só em 2020. Esta é a TV Senado e você está assistindo ao Senado Agora. As preocupações com os gastos do governo dominam a pauta do plenário esta semana. Os senadores devem analisar matérias do ajuste fiscal e ainda a nova estrutura do Poder Executivo e a criação da Autoridade Fiscal Independente. Duas medidas provisórias trancam a pauta do plenário. A MP 695 autoriza o Banco do Brasil e a Caixa Econômica a adquirir participação em instituições financeiras. A outra MP 696 é a da reforma ministerial. A medida reduz o número de ministérios de 39 para 31. As principais mudanças são a fusão do Ministério do Trabalho com o da Previdência Social, assim como mulheres, igualdade racial, juventude e direitos humanos. A pesca se transforma em uma secretaria ligada ao Ministério da Agricultura. Uma das razões para a edição dessa medida provisória é a economia, que seria proporcionada pela fusão desses órgãos e, posteriormente, pela redução dos cargos em comissão que essa fusão permitiria. E o governo anuncia também que a redução do número de ministérios e a otimização de algumas funções levariam ao aumento da eficiência do governo. Além da MP 696, que faz parte do ajuste fiscal do governo enviado ao Congresso no ano passado, o plenário tem na pauta 3 projetos em regime de urgência e uma proposta de emenda à Constituição que tratam das contas públicas. A PEC reduz a quantidade de cargos comissionados no serviço público. Eles não poderiam ultrapassar 1/10 do total de funcionários de cada órgão público. A PEC já tem calendário especial aprovado para acelerar a votação. O plenário também pode votar a proposta que fixa um limite para a dívida da União proporcional à receita arrecadada. Outro projeto cria a instituição fiscal independente, ligada ao Senado, para acompanhar as medidas econômicas do governo. Esta semana, o presidente Renan Calheiros continua as reuniões com os blocos partidários para definir uma agenda de prioridades para a votação. Falta se reunir apenas com o bloco de apoio ao governo, formado por PT e PDT. Renan informou que vai conversar com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para acelerar as votações dessa agenda. Também vai propor a criação de uma comissão mista para impedir que as propostas fiquem paradas em uma das casas. Um dos projetos que ele considera prioritário é o que regulamenta a terceirização. Nós poderemos ter uma comissão bicameral para que encaminhe as matérias que estão andando aqui na Câmara e que estão andando no Senado Federal. Tem uma matéria importante, transcendental, que é a regulamentação dos terceirizados. Nós temos um compromisso de apreciar aqui no Senado essa matéria até o final do semestre. Essa matéria, ela vai não liberar geral, como muitos pensam, mas ela vai, pelo menos nesse primeiro passo, regulamentar os 13 milhões de trabalhadores existentes. E vamos agora conferir quais serão os destaques das comissões do Senado nesta semana. Quem vai trazer ao vivo as informações é o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Bom dia, Roberto. Bom dia, André Ricardo. A Comissão de Constituição e Justiça pode votar na quarta-feira uma proposta que pretende blindar os fundos de pensão contra influências políticas. O projeto do senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, vai mudar o processo de escolha dos diretores de fundos de pensão públicos e de estatais, como a Previ, o Petros e o Postales. O relator Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, sugeriu ainda que os conselhos tenham membros independentes escolhidos por processo seletivo. Os candidatos não poderão ter exercido atividade política ou partidária nos 2 anos anteriores à nomeação, nem ocupado cargo comissionado de direção do governo que controla o fundo no mesmo período. O relatório define ainda o exercício abusivo da administração dos fundos como práticas que tragam prejuízo para os assistidos ou a patrocinadora. Aécio Neves considera que os maiores prejuízos que os fundos já sofreram foram resultado de indicações políticas. Na terça, a Comissão de Ciência e Tecnologia analisa um projeto que desburocratiza as pesquisas clínicas com seres humanos no Brasil. O objetivo é reduzir o tempo de autorização e condução das pesquisas. O projeto traz regras para proteger a saúde do sujeito da pesquisa e garantia de assistência médica durante toda a execução do estudo. Também prevê garantia de acesso ao medicamento experimental depois do estudo, quando ele se mostrar
indispensável para a continuidade do tratamento. Na Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, está na pauta um projeto que permite ao consumidor instalar equipamentos para medir o consumo de serviços públicos, como água, luz e gás, e comparar sua medição com a aferida pelo equipamento do fornecedor do serviço. Em caso de divergência nas duas medições, o consumidor poderá pedir perícia e, se comprovada a cobrança indevida, ele será ressarcido pelo valor cobrado em excesso. E na quinta-feira, a Comissão de Relações Exteriores sabatina 2 indicados para embaixadas que devem representar o Brasil na República Dominicana e na Estônia. André. Obrigado, Roberto. O Conselho de Ética também se reúne nesta semana para definir o novo relator do processo que pede a cassação do mandato do senador Delcídio do Amaral. A escolha será feita por meio de sorteio. Senadores da Rede Sustentabilidade, PPS, DEM e PSDB não podem participar do processo porque apoiam a representação, nem os do PT, que são do partido de Delcídio do Amaral. A reunião está marcada para quarta-feira. O Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam comida em todo o mundo. É o que diz a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Toda segunda-feira, você acompanha aqui no Senado Agora os destaques do especial Cidadania, produzido pela equipe do Jornal do Senado. De cada 3 quilos de alimentos produzidos no mundo, 1 quilo vai para o lixo. Isso significa que a gente todo ano joga fora 1 bilhão e 300 milhões de toneladas que poderiam estar ajudando 850 milhões de pessoas que passam fome. No especial Cidadania, que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira, a repórter Yara Altafim mostra por que acontece esse desperdício, desde a produção do campo até a casa do consumidor, e projetos que os senadores vêm debatendo para mudar a situação. Especial Cidadania, toda terça-feira no Jornal do Senado. O especial Cidadania está na página do Jornal do Senado. Acesse senado.leg.br/cidadania. Como aplicar o Estatuto da Pessoa com Deficiência? Esse é o tema de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, que começa daqui a pouco às 9 horas. Essa reunião você acompanha ao vivo aqui pela TV Senado. À tarde, às 3 horas, a CDH faz outra audiência, dessa vez para discutir a criação da Frente Parlamentar em defesa da Previdência Social. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.